Amém? A paz do Senhor para os irmãos. Glória a Jesus. Queridos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. O tema nós já sabemos, não é? Destruindo as fortalezas do desânimo. E eu queria aproveitar esse momento e perguntar aqui, alguém aqui já teve desanimado? Já? Alguém aqui está desanimado? Não? Não, você não precisa levantar a mão, não. Que às vezes, se eu pedir assim para você levantar a mão, para dizer se você está ou não, de repente você vai acabar mentindo, né? Mas não precisa levantar a mão. Olha para você e pense, eu estou desanimado ou não estou? Existem planos, projetos na minha vida que não se concretizaram, não vão se concretizar, porque eu tomei decisões que me colocaram para trás. Creia, Deus está nesse lugar para dizer para você, você vai vencer. Amém? A leitura do tema está em Josué, no capítulo 1, no versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa palavra, Deus estava falando diretamente para Josué. E isso foi até falado pela nossa irmã evangelista, né? Sobre o que ocorreu antes de Josué. E eu gostaria de convidar os irmãos para poderem assentar, queridos. Antes de Josué ser o líder do povo de Israel para entrar na terra prometida, o líder era Moisés. Tudo Deus falava com Moisés. Josué estava ali ajudando ele, fazendo tudo ali conforme Moisés orientava Josué, porque Deus orientava a Moisés. Foi falado a respeito dos 10 espias que deram contra e dos 2 espias, dos quais um era Josué, que estava ali com total confiança no que Deus havia dito para Moisés, que o Senhor daria a terra prometida. Poderia ter gigantes, poderia ter de tudo, mas o Senhor daria vitória ao povo. E o povo, 10 disseram que não ia conseguir, mas 2 disseram, vamos conseguir sim. A pergunta que fica, qual desses 12 somos nós? Eu sou um dos 10 que acham que as coisas que trazem o desânimo vai me paralisar? Ao gigante que está lá na frente vai me amedrontar? Ou eu vou crer no Deus que fez tantas coisas lá atrás no Egito? Ou eu vou crer no Deus que sustentou o povo no deserto? Ou eu vou crer que mesmo que eu não esteja vendo, eu creio que vai acontecer, porque quem disse que vai foi Deus? Isso dá-nos a entender exatamente que todos nós, não é só o ímpio não, crente, é acometido de passar por momentos difíceis e se desanimar. E enfrentar terríveis fortalezas. Mas antes de eu falar sobre essa palavra terrível que é o desânimo, eu queria falar aos irmãos uma coisa importante. Fortaleza é um lugar fortificado. Aonde esse lugar fortificado, ele foi projetado para defender alguma zona territorial, algum lugar, algum ambiente, sabe? E o que me chama a atenção nisso tudo é que tanto nós temos em Cristo Jesus a fortaleza que nos concede vida, paz e tranquilidade, assim Satanás também tem suas fortalezas que querem fazer você se cegar, você se afastar de Deus, você virar as costas para os planos que Deus projetou para você. Mas creia, se Deus projetou para você que você vai ser vencedor, você vai ser vencedor. Se Deus disse que as barreiras, as muralhas, as fortalezas do mal não vão prevalecer contra você, creia, por mais que elas sejam grandes, elas vão cair. Por que vão cair? Porque quem prometeu é fiel para cumprir.
Agora, para que isso, irmãos, aconteça, a gente precisa entender que aqui, quando nós lemos o versículo 9, quando Deus disse pela terceira vez, esforça-te, tem bom ânimo, não pague nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele falou com Josué em momentos que Josué provavelmente estava desanimado, estava com medo, estava travado. Ah, por que eu digo isso? Porque Josué sabia que existia uma multidão enorme, um povo enorme ali junto dele, que negligenciava, que criticava, que falava mal de Moisés. E Moisés tinha uma intimidade grandiosa com Deus. E o povo via isso. E o que o povo via com Josué e Deus? Às vezes as pessoas podem não ver você. E quando você é colocado em um local de destaque, pode se levantar pessoas que vai dizer, ih, agora a empresa vai afundar. E agora com esse daí? Gente, quem é esse dali? Ninguém conhece. Ah, esse dali é aquele que ficava lá, ó, fazia isso, isso, isso. Agora, essa parte que ele está fazendo não dá certo não. Mas quem prometeu não foi o homem, foi Deus. Foi Deus que disse, porque olha só, se você observar a palavra do Senhor a partir do primeiro versículo de Josué, diz assim, sucedeu depois da morte de Moisés. Moisés era o quê? Servo do Senhor. E no versículo 2 diz, Moisés, meu servo, é morto, Josué. Levanta-te agora, passa este Jordão. Deus não pediu a Josué para fazer isso. Deus não perguntou se Josué queria fazer isso. Deus ordenou a Josué para fazer isso. Josué não era dono dele, Deus era dono dele. Você não é dono de si, Deus é o teu dono. Se o diabo quer colocar no teu coração palavras que você vai ficar cego, palavras que você vai ver o problema se levantar e você não vai vencer, creia e confia no Senhor. Ele é contigo e vai te fazer mais do que vencedor. Irmãos, hoje o que mais nós vemos nessa terra é pessoas desanimadas, é pessoas frustradas, é pessoas com medo. Quem não tem medo de passar na Avenida Brasil quando o bicho está pegando, vamos dizer assim, quando o problema está rolando solto ali? Quem não tem? Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isso significa que o problema pode se levantar, mas se Deus tem um propósito na sua vida, esse propósito vai se cumprir para a glória dele. Agora tem um detalhe importante, irmãos. Existem pessoas que querem que os propósitos se cumpram, mesmo estando agindo de qualquer maneira. A palavra do Senhor nos orienta aqui no livro, nesse capítulo, nesse pedacinho aqui, que não é de qualquer jeito, não. Deus tem um chamado na vida de cada um aqui. Deus tem um chamado na minha vida. E se eu não estiver preparado, e se eu não estiver pronto, se eu não estiver à disposição do Senhor para tudo que Ele me chamou para fazer, pode ter certeza, eu posso fracassar. E se eu fracassar, aí eu vou fazer como Josué em relação a quê? Olhar uma enorme multidão, milhões e milhões de hebreus que estavam ali, que saíram do Egito e morreram, todos eles, né, que saíram do Egito, mas os filhos e os outros estavam ali, a descendência estava ali e estaria herdando a terra prometida. Olha o peso de responsabilidade que estava sobre os ombros de Josué. Mas Deus sempre tem uma palavra de conforto para nós. Quando você perde alguém, você tem medo, você fica travado. Na fotografia que foi colocado sobre o tema, destruindo as fortalezas do desânimo, tem ali algumas coisas importantes, escrito medo, fracasso, tristeza, dúvida, culpa, insegurança, baixa autoestima. Se for perguntar pessoalmente, porque coletivamente assim a gente fica constrangido em falar,
em declarar, mas eu quero dizer que, se perguntar pessoalmente, talvez muitos aqui já passou ou passa ou está passando por vários pontos desse aqui, de medo, de fracasso, de tristeza, de dúvida, se sentindo culpado por alguma coisa, e tudo isso leva você a desanimar e pensar, não vale mais a pena prosseguir. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Mas a palavra do Senhor, no versículo 5 de Josué, diz o quê? No capítulo 1, ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, Deus não te manda ir a uma peleja sem dizer que Ele está contigo. Se Ele mandou você ir, Ele vai contigo. Ele vai contigo. Às vezes a gente só acredita se a gente estiver vendo. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Bendito os que não viram, mas que creram. Creia, Ele está contigo. Ele está contigo e te fortalece. Serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Aí diz aqui, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. E o 7 ainda conclui, então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Essa parte aqui é importante, irmãos. Deus prometeu, pastor, que eu vou vencer aquela batalha. Deus prometeu que eu vou fazer aquela prova lá e vou passar. Deus já usou pessoas, já falou comigo, eu vou passar. Já está certo disso. Aí eu não estudo. Aí eu não vou lá e batalho ali, sabe? Quando eu chego lá na prova, eu fico reprovado. Aí eu vou reclamar com Deus. Senhor, o Senhor disse que eu ia. Mas você não fez. Olha só o que diz aqui. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Irmãos, quantas pessoas têm Bíblia? Mas quantas pessoas leem a Bíblia? E quantas que leem, meditam no que está lendo? Porque é muito fácil eu pegar e ler. Ali, pronto, já li. Legal, parabéns. Agora, o que você leu? Entendeu o que você leu? Queridos, o que eu quero dizer é que nós precisamos ler. Porque uma das chaves para a gente vencer o desânimo é a leitura da palavra. Uma das chaves que a gente nos fortalece é a leitura da palavra. Se você entende que a leitura da palavra é alimento para a nossa vida, se você come de manhã, um café da manhã, você se alimenta no almoço, se alimenta na janta e outras alimentações durante o dia, um lanchezinho, alguma coisa que você venha fazer, seja 3, 4 ou 5 refeições, quantas vezes você alimenta seu espírito? Quantas vezes você se enche da palavra de Deus? Irmãos, porque quando você senta para comer, você senta, você olha a comida e você começa a comer, mastigar e saborear a comida. Isso é o correto. A própria medicina diz para você mastigar bem, se alimentar bem. Não é assim? Se alimentar bem. Agora, quantas vezes você faz da mesma forma com a palavra de Deus? Às vezes a gente passa por dificuldades, é porque a gente procura dificuldade, ou simplesmente deixa de lado aquilo que vai nos dar vitória sobre as dificuldades. Observe uma coisa que aconteceu na vida de um jovem, o moço de Eliseu. A palavra do Senhor nos fala em Reis que o moço de Eliseu estava junto com Eliseu. Ele acordou bem cedo e se levantou. E quando ele saiu para fazer algumas coisas, ele viu um grande exército cercando Dotã, aonde eles estavam. E o que aconteceu com ele? Ele não viu mais nada. Ficou cego. Por que ele ficou cego? Porque ele viu o inimigo. Ele viu um exército que estava ali para fazer alguma coisa em todo aquele lugar. E aquele exército foi lá para prender quem? Eliseu.
Por quê? Porque o rei assírio, lá na casa dele, lá no leito dele, planejava, pensava, escrevia, conversava com outras pessoas a respeito de uma forma de prender o rei de Israel. Mas o que acontecia? Quando ele pensava lá, Deus revelava para Eliseu, e Eliseu contava para o rei, e o rei saía da emboscada. E o rei lá da Síria pensava o quê? O que está acontecendo? Tem traidor aqui? Aí falaram, não é um traidor não, é que quando tu pensa aqui, olha, lá tem um homem lá, que ele tem, vamos dizer assim, uma intimidade tão grande com o Deus dele, que o Deus dele revela para ele o que você pensa. Queridos, como Deus quer te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe? O que falta para isso? Intimidade. O que falta para isso? Ler a palavra. O que falta para isso? Orar, clamar, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Mas se nós não fizermos isso, todas as coisas, a Bíblia diz que contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade, mas cuidado, que muitas coisas podem contribuir para o teu mal se você não fizer conforme a lei do Senhor. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Para quê? Para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Queridos, meditar na lei do Senhor. Irmãos, olha, nós já estamos para vários anos já, o 5º ano, né, pastor, fazendo leitura bíblica. Todo ano lendo a Bíblia. Que coisa maravilhosa. Leia a Bíblia. Medita na Bíblia, na palavra do Senhor. Ela é remédio para as suas feridas. Porque diz a palavra do Senhor que farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Aí vem o versículo 9 que diz: esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. As crises que você tem passado, porque todos nós passamos por crises, as adversidades, os problemas que passamos, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área familiar, seja no seu próprio corpo físico, porque o cansaço também é inimigo daquele que quer viver bem. Sabia que o cansaço físico, ele é inimigo do ânimo? Por quê? Porque o cansaço faz você ficar desanimado. Cansaço físico traz também junto o cansaço mental, que você acaba esquecendo de muitas coisas, que você acaba não fazendo outras coisas e não tendo ânimo para fazer outras coisas, trazendo um esgotamento, até mesmo esgotamento espiritual. Aí ninguém quer fazer mais nada, nem na igreja. Aí o pastor chama para orar, aí quase ninguém vem. Aí o pastor chama para a gente buscar o Senhor, aí quase ninguém vem. Queridos, eu quero dizer uma coisa, quando nós estamos nos reunindo para orar, para falar com Deus, para nos enchermos de Deus, olha, é muito melhor do que uma reunião de churrasco, de uma comida tão gostosa que você venha querer. Eu quero te dizer que alimentar a sua vida espiritual te traz um ânimo tão grande que até a enfermidade bate em retirada. Deus é poderoso para te fazer infinitamente mais do que vencedor. Aleluia! Porque às vezes as circunstâncias dessa vida faz você pensar, vou conseguir não. Ele falou no começo, o povo tinha 12, foram lá espiar a terra, viram que era uma maravilha e tal, mas quando voltaram, olha, 10 falaram o quê? Nós não vamos conseguir. Dá não. É grande, é gigante. Às vezes a gente pensa assim, Deus esqueceu de mim. Não é verdade? Deus não esqueceu de você. Por isso ele diz, não esqueça das minhas promessas para você. Ele lembra, ele sabe de todos os pontos e vírgulas, ele sabe de cada acento, de cada letrinha que você prometeu, porque ele também sabe daquilo que ele te prometeu. E ele prometeu que você vai vencer. Ele prometeu que você não vai se prostrar. Ele prometeu que você não vai cair. Que o desânimo, a fortaleza do desânimo não vai prevalecer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre tua família, sobre tudo que você tem. O diabo não vai prevalecer.
porque o Senhor já te garantiu a vitória. Em nome de Jesus, então creia, se fortaleça no Senhor e declare: eu não sou um fracasso, eu sou mais que vencedor, aleluia, glória a Jesus. Às vezes vem aquela vozinha satânica soprando no teu ouvido, às vezes até mesmo a mensagem no telefone, às vezes outras pessoas falam alguma coisa, você escutou, às vezes até pensa que escutou e ninguém falou nada, que você é fraco, que você não vai se vencer, que você é pessimista. Eu quero dizer para você que Jesus disse que você é otimista, porque Ele é otimista. E o sangue de Cristo corre nas suas veias, corre no seu coração, corre no seu corpo. A glória de Deus está sobre a tua vida. Então creia, você não está sozinho. Creia, você não é um fracasso. Creia, em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Creia que Ele tem um plano perfeito para você. Deus não esqueceu de você. Aleluia! E se Satanás quer colocar você dentro da fortaleza dele, trazendo mentira, porque a base da fortaleza do diabo é a mentira. Ele tem essa base. E ele faz coisas terríveis, mas creia, a palavra do Senhor no Salmo 46 diz o quê? Fortaleza. Quem é minha fortaleza? Quem é a sua fortaleza? Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza. Nele confiarei, nele confia, nele creia, você vai vencer. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, o Salmo 91, versículo 1 diz o quê? Oi? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isso aí. Esconderijo do Altíssimo. A fortaleza do Altíssimo. Onde você habita? Olha, o que vem depois disso vai determinar aonde você habita. A sombra do Onipotente descansará. Você descansa na sombra do Senhor? Você descansa nas promessas do Senhor? Você confia no Senhor de todo o teu coração? Porque se você não faz isso, cuidado, você pode não estar no esconderijo do Altíssimo. Irmão, quem está no esconderijo do Altíssimo se humilha diante dele. Quem está no esconderijo do Altíssimo ora, clama, busca ao Senhor. Então faça isso, porque Deus é contigo para te fazer mais do que vencedor. Amém? Que a glória de Deus seja sobre a vida de cada um. Que toda obra do diabo trazendo desânimo sobre você seja repreendida. Creia e espera no Senhor, confia nele, porque ele é uma rocha eterna, porque é muito importante você ter a certeza que ele é a sua fortaleza, ele é o seu refúgio, ele é quem está te guardando, te protegendo e te fortalecendo. Em nome de Jesus. Amém. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.